Bem-vindos a Inteligências Lúdicas, meu nome é Rodrigo Manique, estamos aqui com Lepê e estamos tendo uma visita do incrível Sérgio Halaban. Bem-vindo, Sérgio. Olá, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Lepê. Olha, Sérgio, está muito feliz de você estar aqui conosco, para você contar para a galera assim, um pouquinho, que eu sei que a história é enorme da sua como designer. Mas eu tenho uma dúvida primeiro. Você é um dos autores brasileiros que está há mais tempo no mercado, né? E assim como no filme de Super-Homem, lá, o original, né, que fez o homem acreditar que poderia voar, né? O brasileiro, depois de ver seus jogos, começou a acreditar que, caramba, eu consigo fazer jogos e fazer jogos bons e também ser conhecido lá fora. Então, Sérgio... É o Clark Kent dos board games brasileiros. Exatamente. Eu fico lisonjeado. Antes de mim, houveram outros super-homens que me fizeram também acreditar que era possível voar, mas eu acho que já faz algum tempo eu sou o designer brasileiro com mais tempo de atividade, sim. Eu reconheço que já estou faz bastante tempo. A barba branca não nega isso que você acabou de contar, Rodrigo. Sérgio, me diz uma coisa. Você é de São Paulo? Eu moro em São Paulo. Eu sou de São Paulo. Eu morei em alguns outros lugares antes. Meu pai foi meio caixeiro viajante, não exatamente isso, mas trabalhava em multinacional, ia trabalhar em outros países. Meu pai e minha mãe são argentinos, os dois são argentinos. E eu nasci no Equador, na verdade. Meu pai estava trabalhando no Equador, eu nasci no Equador. E aos 2 meses de idade, meu pai foi transferido para o Brasil, foi para Belo Horizonte. E a gente foi morar em Belo Horizonte. Eu morei durante 2 anos. De 1 a 2 anos de idade, eu morei em Belo Horizonte. E depois veio transferido para São Paulo. E aí, desde então, eu moro em São Paulo. E hoje eu sou brasileiro naturalizado, porque eu não nasci no Brasil. Mas eu me considero brasileiro e me considero um paulistano, porque toda a minha vida eu morei em São Paulo. Que legal, que legal, que legal. E me diz uma coisa, há quanto tempo você trabalha na criação de jogos de tabuleiro? Há quanto tempo? Faz tempo. O primeiro jogo que eu publiquei, ou seja, eu já trabalhava algum tempo antes, né? Porque a gente sabe que o tempo entre criar um jogo e publicar transcorre aí às vezes até alguns anos, mas o primeiro jogo publicado, que eu acho que dá para considerar esse talvez o meu ponto de partida nessa carreira como game designer, é de 98. Então já vão aí um pouco mais de 20 anos criando jogos. E de lá para cá, na minha conta, assim, mais ou menos, que eu não sou muito bom em registrar isso, mas já tem aí mais de 40 jogos publicados entre Brasil e outros países. Uau! E me diz uma coisa, qual foi... Eu queria voltar um pouquinho mais de novo. Qual foi o jogo que te marcou quando pequeno? Me marcou quando pequeno? Eu tenho 2 lembranças muito fortes, 3 lembranças muito fortes de jogos quando eu era pequeno. A lembrança maior, assim, eu acho que o jogo que eu mais joguei quando era pequeno era futebol de botão. Esse foi o jogo que eu... Não só de pequeno, acho que eu comecei bem pequeno e continuei jogando até adolescente, bem adolescente. Realmente eu joguei muito. Esse é o jogo que eu mais joguei. Fazer os botões, montar os times, adesivo, enfim, uma coisa que não sei se as pessoas mais novas passaram por isso, mas é um hobby em si, né? Jogar futebol de botão só isso já é um hobby. Outros 2 jogos que me marcaram muito foram o War e o Detetive. O War, um vizinho do prédio comprou assim que foi lançado, na década de 70. E foi assim, a minha primeira experiência com um jogo que, putz, explodiu minha cabeça. Não que o War seja tudo isso, embora eu goste bastante do War até hoje, eu acho que tem os seus méritos, mas porque foi uma experiência completamente diferente daquilo que eu já tinha jogado em termos de jogo de tabuleiro. Eu jogava trilha, jogava banco imobiliário, algumas coisas assim, mas o War foi realmente uma coisa que me marcou muito.
E o segundo jogo, o Detetive, que esse foi, assim, acho que o primeiro jogo pelo qual eu realmente me apaixonei, assim. Era um período de férias, eu estava com a minha família, com outros casais, amigos dos meus pais, um bando de criança, e uma das crianças, amigas dos meus pais, filhos de amigos dos meus pais, tinha um detetive. E eu nunca tinha jogado, e a gente jogou, acho que ao longo de uma semana de férias que a gente deve ter passado, 3, 4 partidas por dia, todo dia. Era uma coisa assim. Não tinha. Terminou o jantar, vamos jogar detetive. Era da mesa de jantar para a mesa de jogo e da mesa de jogo para a cama. Virou uma coisa, uma paixão de todo mundo. E realmente assim foi um jogo que me marcou muito como criança, essa experiência aí. Acho que foi o primeiro jogo que, nossa, também me apaixonei. Jogo até hoje, realmente eu gosto de jogar detetive. Enfim, faz parte da minha infância. Na sala de estar com candelabro, né? Desculpa, o que é, Pepe? Seu mostarda na sala de estar com candelabro. Ah, sim. A Dona Rosa, eu era apaixonado pela Dona, era moleque. A Dona Rosa era senhorita Rosa, era maravilhosa. É Coronel Mostarda, né? Acho que era Coronel Mostarda. Coronel Mostarda, era o Coronel Mostarda. Todos os personagens tinham os nomes das cores do peão, né? Então, tinha a Dona Branca, tinha a Dona Violeta, tinha o Sr. Black, era o Coronel Mostarda e Mr. Green, eu acho que era uma coisa assim. E a Senhorita Rosa e mais alguém que devo estar lembrando, devo estar esquecendo. Sensacional. Como é que você começou como game designer? Você começou fazendo regras opcionais para jogos que você jogava, mexendo nas regras de jogos? Ou foi aquela coisa de partir direto para criar um jogo? E com que idade você começou a fazer isso? Uma boa pergunta. De criança, assim, eu acho que eu nunca fui muito de mexer em regras de jogos. Acho que não era muito o meu negócio. Mas eu sempre tive. Depois, na verdade, essa coisa do game designer, me tornar um game designer, foi uma coisa mais da vida adulta mesmo. Eu tive essa experiência de criança, de infância, né, com jogos, e depois, como muita gente, tive um afastamento desse universo. Quando a gente fica adolescente, fica adulto, enfim, faculdade, outras coisas, e vai se afastando desse universo. O que aconteceu comigo? Eu não me envolvi com RPG, nem com CCG, enfim, não tinha amigos que jogavam essas coisas. Videogame, eu joguei muito no começo, tinha Atari, eu fui até o Atari, depois do Atari também não avancei muito na área do videogame. Então, eu tinha essas lembranças fortes de infância e depois adulto, né? Já, enfim, com uma carreira profissional na área de design de produtos, eu fui retomar a questão dos jogos. E para mim, na verdade, retomar os jogos foi uma coisa meio extensão da minha atividade como designer de produto. Como eu comentei, eu já trabalhava nessa área, eu sou engenheiro mecânico de formação, enfim, sempre gostei dessa coisa criativa, né? Essa coisa enfim, da criação pela criação, né? Também, paralelamente a isso, se for ver toda a minha carreira, na verdade, desde a faculdade, embora eu tenha feito engenharia, mas sempre tive, de alguma maneira, seja como hobby ou seja como trabalho, ligado a alguma atividade criativa, né? Durante a faculdade, comecei a fazer fotografia, curso de fotografia, fotografava, primeiro colorido, primeiro preto e branco, depois cor, ampliação, toda aquela coisa que, enfim, eu curtia bastante. Depois desse período de fotografia, eu comecei a trabalhar com joias, enfim, montei um ateliê em casa e fazia joalheria. Quase virou uma profissão, era meio, não era, eu nunca assumi isso como profissão, mas era meio amador, meio profissional, assim. Atendi umas encomendas. E aí, depois, profissionalmente, eu comecei a trabalhar na área de design de produtos, como eu estava comentando. E aí, para isso virar um trabalho como game designer,
foi uma coisa meio curiosa. O Rodrigo brincou no começo, falou assim que eu sou o super-homem, enfim, o Clark Kent, mas existiam outros Clark Kents para mim, né? Eu fiquei um amigo do André, na verdade. O André é meu cunhado e foi meu sócio, o André Zatz, né? Enfim, a gente entrou nessa do game design juntos. Um amigo dele, chamado Maurício Gibrim, que hoje também é meu amigo e é um designer muito competente, um designer de mão cheia, ele foi colega do André na faculdade e o André ficou sabendo que ele tinha criado um jogo e vendido para uma editora, né? Vendido o jogo para uma editora. E a gente achou que isso era uma coisa legal, né? Assim, puxa, que bacana que ele vendeu. E a conversa, lógico, essas conversas vão crescendo, e o André ouviu a conversa que ele tinha ganhado um puta dinheirão com esse negócio de vender um jogo para Grow e tudo mais. Bom, a gente achou que isso era legal e eu achei que isso fazia sentido, porque eu já conhecia um pouco essa dinâmica do mercado de brinquedos, que era uma dinâmica que as empresas do mercado de brinquedos trabalham muito com criação externa, elas não têm departamento de desenvolvimento. Estão sempre comprando ideias externas e pagando royalties. Então, para mim fez sentido isso que o André contou, né? E, enfim, a gente achou legal tudo isso e resolveu reexplorar, retomar os jogos, né? A gente começou a jogar, se encontrava em casa. Eu tinha casado com a irmã dele, com a Silvia, tinha casado há pouco tempo. A gente se encontrava para jantar em casa, vinha ele, a namorada dele, a gente jogava, enfim. E um belo dia a gente teve uma ideia para um jogo. Podia ser um jogo assim. A gente fez um pouco de pesquisa, foi nas lojas de brinquedo, e os jogos que tinham nas lojas de brinquedo eram os mesmos jogos quando a gente era criança, né? Era o War, era o Banco Imobiliário, era o Detetive. Eu falei, pô, não é possível, ninguém inventou nada novo. Por isso que o amigo do André lá, o Maurício Gibrim, conseguiu vender o jogo. Ele foi formulando essa teoria, né? No final estava tudo errado. Mas a gente deu muita sorte, porque a gente fez um jogo e a gente publicou esse jogo, né? Então, corrida presidencial. Isso foi o pontapé inicial para um monte de coisas que foram acontecendo depois, né? Então, como é que eu virei game designer? Eu virei meio assim, de um lado, eu virei por acaso. De outro lado, eu acho que eu tive toda uma atividade profissional antes que me levou, de certa forma, para isso, né? Eu sempre quis trabalhar com alguma coisa vinculada à criatividade, vinculada à criação, e o treinamento que eu tive muito tempo como designer de produto, eu até brinco com outros colegas de profissão e tudo mais, que no fundo eu me especializei, eu continuo designer de produto, eu nunca me tornei um designer de jogos, eu sou um designer de produtos que se especializou na criação de jogos, porque tem muito paralelo e tem muita coisa que realmente foi de um lado para o outro e serviu para uma transição bastante suave para o outro lado. Só um parênteses, né? Quer dizer, essa coisa do outro Clark Kent, ou do outro, essas pessoas que a gente vai vendo e a gente se inspira nelas, depois a gente soube que o dinheiro que o Gibrim ganhou, a tal fortuna que ele ganhou, não era nada disso. Era muito menos do que a gente ouviu. A conversa, ele até deu risada o dia que a gente falou, não, mas o que a gente ouviu é que você tinha ganhado tanto. Não era nem 1/10 daquilo, era muito menos. E a empresa não era Grow, a empresa era Toyster, enfim. Mas o fato é que, por caminhos errados, né, a gente acabou desembocando num negócio, e o fato da gente fazer um jogo e esse jogo ser publicado, assim, isso nos levou a fazer, pô, peraí, então eu sei fazer isso, né? Bom, eu achava que eu sabia. Demorei 20 anos para descobrir que agora eu estou começando a aprender a fazer isso. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Deixa eu explorar um pouquinho mais essa história do design e do processo. Como é que é o seu processo de criação? Hoje em dia, quando você recebe um pitch pronto de alguém que quer alguma coisa, tudo bem, a coisa já vem direcionada. Mas como é que é o seu processo de criação? Você começa pelo tema, você começa pela mecânica, você dorme e sonha com alguma coisa e fala, pô, isso é um bom jogo. Como é que você cria os seus jogos? Como é que é o seu processo? É uma boa pergunta, porque eu até
Até pouco tempo atrás, eu responderia talvez de uma outra forma. Como eu falei, eu não estava brincando quando eu falei que eu achava que eu sabia, mas ao longo de 20 anos eu estou descobrindo que agora que eu estou começando a aprender sobre isso, né, sobre essa questão de desenhar jogos. Como você falou, Lepe, eu fiz muito jogo por encomenda, né? Eu trabalhei muito como designer de produto, em geral é sempre uma encomenda, né? E fazer jogos, no começo a gente fez muito por encomenda. Quando você tem a encomenda, você tem aí aquele processo, você vai pesquisar, vai ver o estado da arte, vai tentar ver que coisas, que é o benchmark, enfim, faz toda aquela pesquisa anterior e isso gera toda uma massa de informação que a partir dela você vai desenvolver ou vão surgindo ideias e a coisa vai caminhando, né? No final das contas, meu processo acaba um pouco passando por isso muitas vezes, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que existe uma coisa que chama repertório. A gente joga um monte de jogos ao longo do tempo, né? E vai vendo coisas que a gente gosta mais de fazer, gosta mais de jogar, gosta menos de jogar. E também isso vai, de repente, isso abre possibilidades para você falar assim, pô, de repente você tem uma ideia, seja de uma mecânica, seja de um tema, e você sabe que, porque você tem repertório, que isso não é tão comum, né? E aí você tenta explorar isso. E sempre quando você vai explorar, eu pelo menos, eu passo muito por pesquisar e tentar amadurecer as minhas ideias. Então eu escrevo bastante no começo, e eu tenho uma falha terrível, que eu acho que eu estou tentando consertar, que é não ficar ruminando muito tempo as ideias. Eu tenho esse defeito. Eu fico semanas, às vezes, ruminando uma ideia antes de construir um protótipo. E eu acho que eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que construir o protótipo mais cedo. Mas, voltando a essa questão do processo, não tenho uma fórmula, não tem um jeito de eu trabalhar. Eu tenho experiência de jogos que nasceram de todo tipo de jeito. Da mecânica, jogos que surgiram a partir do tema, então tinha um tema, o Xerife de Nottingham eu acho que é um bom exemplo de um jogo a partir do tema. O André e eu, enfim, tivemos essa ideia de imaginar essa situação, imagina uma fila de alfândega, em que você tem uma pessoa que não vai poder revistar todo mundo, porque não dá, né? E como é que faz para, baseado na cara das pessoas, no que elas estão falando, enfim, na atitude delas, como é que eu faço para saber quem está passando coisas legais ou coisas ilegais? Então, é um jogo que surgiu a partir, na verdade, um pouco do tema e outro pouco da situação de jogo, né? E aí, a partir daí, sim, construindo, pesquisando, enfim, aí é muito tentativa e erro, né? Enfim, cada um tem o seu caminho. Eu tenho jogos que surgiram realmente a partir da mecânica. O Matryoshka é um jogo que surgiu a partir da mecânica. Essa mecânica de, eu entrego, eu ponho uma carta, os outros têm que me entregar uma carta para trocar, etc. e tal. Primeiro eu pensei nisso, depois, e é engraçado, eu não comecei a desenvolver o jogo enquanto eu não encontrei o tema. Eu tinha essa ideia, falei assim, é uma ideia legal, beleza, é um ponto de partida. Mas e o que é o jogo, né? Para mim parecia que não tinha jogo ainda. No dia que eu pensei no tema de matrioshkas e colecionadores, eu falei, agora tem um jogo. E só nesse momento que eu consegui começar de fato a desenvolver. Enfim, você falou de sonhar, eu acho que eu estou trabalhando agora em 3 jogos novos. E concluí um quarto que eu acabei de terminar, que eu estou mandando para um monte de editores ver se alguém se interessa. O que é engraçado é que eu acho que eu sonhei com o jogo, não tenho certeza. Mas pelo menos com metade do jogo eu sonhei, porque eu acordei com a ideia do jogo. Acordei de manhã e falei, puxa, mas eu estava sonhando, eu estava deitado na cama pensando, eu não sei, eu acho que eu estava sonhando. Legal. Mas eu não tenho certeza. Agora, eu não pensei no jogo inteiro. E depois, durante o dia, eu continuei com esse negócio. Eu não escrevi nada, não fiz nada. E eu fiquei com essa ideia inicial na cabeça. Era uma ideia inicial. E na hora do almoço, enquanto eu estava lavando louça, porque eu também tenho um revezamento aqui em casa, eu não cozinho, mas eu fico com a louça,
Estava lavando louça, e aí me veio na cabeça, enfim, acho que estava distraída, porque estava fazendo uma atividade, me veio na cabeça o jogo inteiro, né? Nunca me aconteceu isso, assim, em 20 anos, é a primeira vez que me aconteceu. Eu falei, pô, esse jogo tem que ser bom. Espero que seja. E aí, esse eu fiz no protótipo rapidinho, tá, bom. O jogo realmente ficou pronto muito, acho que foi talvez, que eu me lembro, o jogo que eu fiz mais rápido, né, dos meus jogos. Vamos ver, agora a crítica vai dizer, tá na mão dos editores, espero que algum pelo menos goste. Mas, voltando, desculpa se eu estou me alongando um pouco na resposta. Eu estou aqui para te escutar. Então tá bom. Mas não, eu só queria concluir isso falando dessa coisa demorei 20 anos para entender o que é criar um jogo. Na verdade, assim, ao longo desse tempo, enfim, com muitos jogos publicados, etc., eu tenho realmente nos últimos meses tido um pouco de dificuldade de começar um jogo novo e tudo mais. E agora eu não sei, o que eu entendi, e eu acho que agora finalmente eu entendi alguma coisa, depois de mandar muito protótipo para fora, ou mandar muito protótipo para o editor, e receber muita negativa de protótipos que eu acreditava bastante e tudo mais, e receber muita negativa, eu cheguei à conclusão, pelo menos, acho que o mercado mudou muito ao longo desses 20 anos. Então, hoje, desenhar um jogo é você ter conseguir criar uma experiência nova, né? Eu acho que é isso. E criar uma experiência nova, eu acho que é uma coisa muito, muito difícil. Muito difícil. Talvez nesse jogo que eu falei, que eu meio que sonhei, talvez aí exista uma experiência nova. Não tenho certeza. Os outros 3 jogos que eu estou fazendo, eu acho que nenhum deles é uma experiência nova, mas enfim, são joguinhos simpáticos e coisas que eu estou fazendo, estou gostando de fazer. Mas eu acho que hoje fazer um jogo é criar uma experiência nova. Mas se eu for ficar esperando para criar uma experiência nova, eu vou fazer um jogo a cada 5 anos, né? Porque não é toda hora que isso aparece, né? Mas eu acho que esses são jogos que valem a pena. Eu estou tentando fazer menos jogos, né? Criar menos jogos e buscar essa coisa que realmente apareceu naquele jogo, que é você fala assim, meu puta, isso é legal. Isso aqui realmente tem uma coisa legal aqui enfim. Tá meio abstrato isso que eu estou falando, porque eu não estou querendo entrar em detalhe, né? A gente entende que... Mas eu acho que hoje eu penso assim, e é aquilo que eu falei, assim, de pegar o jogo e tentar testar ele o mais rápido possível. Tanto que a minha resolução de ano novo foi essa. Assim, se eu tiver uma ideia, eu preciso começar testando e não ruminando ela. E esse primeiro teste, na verdade, ele determina tudo. Se ela vai voltar para... Se vai continuar... Tem alguma coisa que vale a pena aqui, sabe? Se tem algum elemento que vale a pena, beleza, aí continuo trabalhando. Se não está claro, ainda dou mais uma segunda chance. Mas eu comecei a perceber que, assim, você faz um jogo, você faz um teste, e invariavelmente você fala assim, isso aqui não vai dar em lugar nenhum. A melhor coisa que eu faço é jogar isso fora já. Porque senão eu só vou me afundar refinando um troço que, tudo bem, vai funcionar no final. Você vai refinar, você vai ajustar, você vai fazer, não sei o quê, vai dar um puta trabalho, vai ficar um negócio bonitinho, vai funcionar, mas não tem nada, não tem uma experiência nova, não tem uma experiência que vale a pena, né? E eu acho que o mercado hoje, enfim, é muito competitivo e eu acho que ele espera isso. Se você não tiver essa experiência nova para oferecer para um editor, não interessa qual que é o seu nome, assim, você pode ir lá e a chance de se publicar é pequena. É uma coisa que a gente percebe, sim, a gente já entrevistou alguns designers e tal, é que os grandes designers, eles têm, assim, um excesso de autocrítica muito grande. Sim. Né? A gente percebe que os caras que... Pô, um camarada que tem mais de 40 jogos publicados dizer que só aprendeu a fazer hoje o jogo, então a gente, o que vem pela frente aí, né, a galera que se prepare. Você não acha que, na verdade, não é que você... É que o mercado mudou e está exigindo coisas diferentes, você aprendeu a ler
o novo mercado agora, de repente? Porque saber, tu já sabe, ninguém publica 40 jogos sem saber o que está fazendo. Não, eu acho que o mercado mudou. Sim, sempre o mercado quis inovação, sempre quis inovação. É que eu acho que mudou um pouco assim. O ciclo dos jogos ele é muito mais veloz hoje. O jogo vai entrar e vai sair muito mais rapidamente, né? Tem essa coisa, enfim, tem um monte de gente pensando e tentando escrever e tentando refletir sobre isso, né? Mas isso gera uma coisa do mercado, dizer assim, tem muito mais ideia disponível para os editores do que quanto eles vão conseguir publicar, né? Então eles vão poder escolher, na verdade, um pouco mais, né? Na medida que eles vão poder escolher, num certo sentido, as melhores ideias que eles tiverem. Tem um outro aspecto que é o seguinte: você tem. Eu acompanhei bastante no mercado, né? 20 anos. Pensa que o Catan tem 25 anos, né? Completou agora há pouco, acho que ano passado completou 25 anos, né? Então, o mercado, ele é relativamente novo também, de certa maneira, né? Mesmo esse mercado de jogo moderno, o Catan é um divisor de águas, é um jogo que mudou muita coisa no mercado, né? Então, hoje, do Catan para cá, você tem, para várias categorias, para vários estilos de jogos, você tem os tais dos benchmarks do mercado. Assim, ou você vai fazer uma coisa para a qual não existe um benchmark, não existe referência, né, que é a tal da ideia nova, que é da experiência nova, ou se você faz uma coisa para a qual existe um benchmark, alguma coisa assim, você tem que dar melhor do que isso. Porque por que eu vou publicar, né, um jogo, enfim, sei lá, para dar um exemplo concreto que aconteceu comigo. Jogo de identidade identidade secreta, né? Que você tem, enfim, cada jogador tem uma identidade secreta e você vai mexendo o peãozinho de todas as cores e tentando fazer o teu secreto pontuar mais, né? Eu fiz um jogo e apresentei para alguns editores e o feedback que eu recebi foi esse: falei assim, olha, puta, esse teu jogo me lembra tal e tal e tal, só que ele não me parece que é melhor do que nenhum desses. Então, sem jogar, né? Só lendo uma regra. Ele deu uma regra e falou assim: me veio a cabeça esse e aquele. Eu não acho que nenhum desses vai ser. O teu não é melhor que nenhum desses, acredito. Mas assim, sem arrogância de parte do editor. O editor fala assim: eu tenho certeza que o teu jogo funciona bem, tenho certeza que está bem feito, que está redondinho e tudo mais, mas eu tenho essas referências no mercado, né? Então, para que eu vou publicar mais um que vai ser pior do que a referência, né? Então, eu acho que essa é a dificuldade. É isso que eu entendo que o mercado está cada vez mais, enfim, pelo menos é a minha percepção, né? Que tem essa exigência. É lógico também que você tem mercado em mercado, você tem editores de tudo que é tamanho, né? Eu me pergunto, às vezes, se os contatos que eu tenho, eu estou sempre falando, tudo que eu estou dizendo é em relação ao mercado Europa e Estados Unidos, tá? Sim. Estou falando de mercado brasileiro. Mercado brasileiro é outra história. Mas o mercado fora do Brasil, né, por conta do tempo que eu tenho, enfim, e os contatos que eu tenho, a maior parte dos contatos são com empresas relativamente grandes, né, empresas importantes. E eu acho que é cada vez mais difícil chegar nessas empresas importantes. Eu tenho também, como estratégia minha pessoal, tentado diversificar esses contatos e entrar em contatos com empresas menores, empresas de outros mercados. Inclusive, eu já ouvi falar de outros designers que fazem isso, e tentar entrar em contato com empresas da Coreia, da Rússia, enfim, de outros lugares, né, de outros países que não França, Alemanha, Itália, enfim, esses Polônia, que são os maiores mercados, ou o mercado americano, que tem um monte de outras editoras. Mas, enfim, aí eu já estou entrando numa outra coisa que fugiu completamente da pergunta do Lepê, eu acho. Eu tenho uma perguntinha para você. Como é trabalhar, ou foi trabalhar, com IPs famosas como Cavaleiros do Zodíaco? Essa foi uma daquelas encomendas que aqui aparecem, né? Cavaleiros do Zodíaco, para mim, foi muito estranho. Porque eu não sou... eu não conhecia os Cavaleiros do Zodíaco.
A primeira coisa que eu fui fazer para poder fazer o jogo do Cavaleiro foi estudar, foi ler, foi buscar referência do que eram os Cavaleiros do Zodíaco. Porque eu não sou. A Grow fechou. Porque essa coisa funciona assim. A Grow fecha o licenciamento, né? Bom, Cavaleiros do Zodíaco, uma boa licença, etc. E aí tá, vamos desenvolver o quebra-cabeça, vamos desenvolver várias coisas e vamos desenvolver um jogo. E aí eles procuram o autor da confiança deles. Naquele momento eu tinha uma boa relação com a Grow e eu era um dos autores da confiança deles. Já tinha feito outros jogos por encomenda, tinha cumprido o prazo, tinha feito tudo direitinho. Então eles procuraram a mim e ao André, né? E aí então foi isso. Primeira coisa assim, puta, tá, você quer fazer? Quero. Legal fazer jogo, é o que me interessa. Cavaleiros do Zodíaco, tá bom, vamos descobrir o que é isso. Então eu fui estudar o que era isso, e a partir de estudar e tudo mais, é engraçado que o tema foi sugerindo a mecânica, né? A gente e aí eles falaram, a licença que a gente tem, porque aí também tem esse negócio, porque eles assinam a licença, e eles não têm a licença para qualquer coisa. Eles têm a licença para esse Style Guide, com esse, enfim, relativo a essa temporada, ou relativo a esse episódio, era relativo a um momento específico. Né? E aí a gente foi estudar esse momento específico, e a gente viu o Style Guide, viu as coisas que eles tinham, enfim, aí como todo trabalho é encomendado, parte dessa, juntar um monte de informação, a gente vai também pesquisar outros, primeira coisa, né? O que tem de jogo de Cavaleiro do Zodíaco aí? BGG sempre foi para mim ferramenta de trabalho, assim. Vai lá, o Google para mim, Google não, é BGG. O que tem de Cavaleiro do Zodíaco aqui? Tá, pesquisa, vai, lê, entende as regras, vai juntando informação e isso vai construindo o jogo. O jogo saiu meio naturalmente também. E foi engraçado, esse foi um desses jogos que eu estava, depois do jantar, fumando um cigarrinho no terraço, enfim, lógico, eu estava ruminando uma informação, não era que o jogo caiu na minha cabeça, né? Mas sabe quando você fica ruminando, você tem um monte de informação que já está aqui dando volta e as coisas mais ou menos se encaixaram. Terminei, voltei, no dia seguinte eu falei, André, o jogo é esse. Aí eu apresentei o jogo inteiro para ele. Ele falou, porra, legal, ficou bom. A gente começou a desenvolver e começou a ajustar mas, assim, meio que eu entendi o que poderia ser o jogo naquele momento de meio lazer, entre aspas, né? Formar uma estrutura é muito mais mental, né? E, às vezes, muito de anotação também, é um jeito de... tem gente que gosta de falar com outras pessoas para testar as suas ideias. Eu gosto de anotar minhas ideias para testar elas, né? É um jeito de conversar com outras pessoas. E aí tem muito isso, né? Estou fumando cigarro, estou lavando louça, estou dirigindo, estou tomando banho, enfim, essas horas são sempre boas para organizar essas ideias. Sensacional. Te perguntei isso porque meu filho gosta, né, do jogo, e eu jogo com ele. E depois eu acabei comprando umas miniaturas menorzinhas porque é a saga dos Cavaleiros de Ouro, né? Que eles têm. Então, a gente adaptou depois, porque o outro, os standees, né? Depois acabaram alguns dobrando, coisa assim. Eu botei as miniaturas, a gente joga. Você tem a edição premium. Eu tive que comprar lá no Mercado Livre. Tive que comprar. Olha, foi muito difícil achar. É legal que vocês curtem. E em 2004, você trabalhou com o André, né, André Zatz, em Angus também, né? Já trazia o tema da invasão viking lá atrás, né? Sim. Hoje em dia tá, né? Todo mundo fazendo viking. Hoje em dia virou moda, né? Vocês estavam meio que à frente do seu tempo. Como é que foi criar esse jogo? Você também pesquisou para juntar? Esse jogo foi bem interessante. Tem uma historinha aí de bastidor bem interessante, que foi a seguinte. Enfim, foi uma encomenda, a Grow fechou a licença lá com o autor dos livros, né? E na época, a gente era um autor de confiança da Grow, mas a gente era um autor de confiança para jogos infantis. Eles não viam...
a Grow não via o André e a mim como pessoas que poderiam fazer um jogo mais complicado, um jogo mais estratégico. Porque a gente era visto lá como os autores do Floresta Encantada, que vendia muito bem, né, que era um jogo super sucesso, né? Internamente, a gente soube isso depois, né? Internamente, eles não estavam pensando em mandar para a gente o jogo, em convidar a gente para fazer o jogo. O Gustavo Arruda, que é amigo nosso, que na época era gerente de marketing da Grow, ele nos conhecia, enfim, socialmente, e conhecia como parceiro de mesa de jogo. A gente jogava com ele. E ele sabia que a gente conhecia muito o jogo, né? E ele bancou a gente lá. Ele falou, não, pode chamar o Sérgio e o André, porque eles entendem de jogo, eles vão fazer o jogo. Eu garanto eles aqui, né? E o Gustavo bancou a gente, e aí ele entrou em contato com a gente e nos encomendou o jogo. A gente achou legal a ideia, a possibilidade. E aí a gente foi, e todo mundo ficou muito surpreso depois com o resultado final, porque, embora o Gustavo tenha bancado a gente, a diretoria lá estava desconfiada até ver o jogo. Ninguém estava acreditando muito na gente. Mas, enfim, veio essa encomenda, né? E a encomenda veio de um jeito curioso, porque, assim, ao contrário do Cavaleiro do Zodíaco, que eles falam assim, o jogo do Cavaleiro do Zodíaco, você está vendendo o jogo para o fã do Cavaleiro... Entendi. Aqui eles falaram, não, assim, você vai fazer um jogo de estratégia militar baseado com pano de fundo do livro. Mas faça ele de um jeito que, se amanhã eu não tiver mais o livro, eu possa continuar com o jogo independente. Então, fez parte do briefing esse posicionamento estratégico da Grow. Falei assim, bom, eu sei lá essa licença, ninguém nunca viu mais gorda, né? Quer dizer, o cara apareceu, enfim, com um projeto que ia fazer um monte de livros, já tinha assinado com a editora, vou fazer filme. Era meio megalomaníaco o projeto do cara, né? Depois não vingou tudo que o cara prometia, tudo que ele queria, né? Então a Grow fez essa encomenda, falou assim, eu quero um jogo de estratégia para entrar aí na linha do War, né? Para ser um jogo para compor nessa linha. Não pode ser muito mais complicado do que o War, tem que ser um jogo mais ou menos nesse mesmo nível de complexidade, mas que tem que ter como pano de fundo esses livros. Enfim. Aí a gente meio que leu um pouco os livros, né? Pesquisou bastante outros jogos nessa temática e tudo mais, e foi desenvolvendo as ideias. Enfim, esse foi engraçado, porque o primeiro protótipo foi horroroso, um jogo que a gente jogou uma partida e jogou fora o protótipo. A segunda versão, que era um segundo jogo completamente diferente, também foi meio desastroso. E o terceiro falou, esse aqui tem um negócio legal aqui. Aí a gente continuou avançando e desenvolvendo. Essa temática viking veio por causa do contexto dos livros, né? Não esqueço o nome do autor dos livros, enfim, mas é da série dos livros do Angus, né? A gente chegou até a jogar uma partida. Depois que o jogo estava tudo pronto, a gente veio o autor, porque ele queria controlar, né? Enfim, como é que estava a licença dele. Isso nunca tinha acontecido comigo. Eu já tinha feito um monte de jogo, mas ele quis. Aí ele veio no escritório, a gente jogou uma partida, ele ficou super contente, achou super legal. Estava super bem tematizado, ficou bem satisfeito. Legal isso. Né? Mas o jogo estava indo bem, estava indo numa ascendente, mas aí eles encerraram, teve algum desentendimento da Grow com o cara e encerrou a licença. E embora o jogo estava indo numa ascendente, embora a Grow tinha esse projeto de eventualmente fazer o jogo independente da licença, nunca vingou isso e o jogo acabou tendo, infelizmente, uma vida curta. Por um lado, isso foi meio frustrante. Por outro, foi legal, porque, assim, modéstia à parte, acho que é um marco no mercado brasileiro de jogos, o Angus, né? Porque você tem um jogo que traz tantos elementos de Eurogame para ir para o mercado de massa, para ser um jogo para concorrer com, enfim, para estar na categoria do War, para oferecer para o público do War, eu acho que enfim, eu me orgulho bastante de ter trabalhado nesse jogo, porque eu acho que
embora a vida curta dele, eu acho que ele foi um marco mesmo no mercado brasileiro. Por isso que eu tinha que te perguntar sobre ele. Então, aí vocês ganharam a confiança de fazer jogo para gente grande, né? Sim. Daí eles pegaram, além disso, o maior jogo deles, que é o War, né? E deram na mão de vocês para criar o War Império Romano. Uhum. Como é que foi isso e que ideias você implementou que acha que fizeram a experiência ser uma coisa inovadora sem perder o jogo War de fundo, né? Como... Uhum. Eu tive a experiência de fazer dois exemplares, duas versões de War para Grow, né? Isso também, de novo, se tem mérito aí, eu acho que bastante do mérito é do marketing da Grow. A Grow tinha essa tradição, o War acho que foi o primeiro, a Grow nasceu com o War, foi o primeiro jogo que eles publicaram. A empresa não existia e surgiu no mercado com o War. Então eles têm um carinho especial e é um jogo que tem uma importância muito grande dentro da Grow. Tanto que eles, a partir, não sei se foi no 10º ano, enfim, em algum momento eles começaram com as edições comemorativas, né? Aí teve o famoso War da Lata, aí tinha as granadinhas, o War com tanquinho, e as edições comemorativas eram sempre, a cada 5 anos, uma edição comemorativa, e sempre tinha uma coisa assim de produção mesmo, né? Nunca era uma coisa de inovação muito além de, vamos fazer uma caixa diferente, um tabuleiro premium, alguma coisa mais sofisticada. E naquele ano, depois de ter experimentado um monte de coisas, eles resolveram fazer assim, vamos fazer o War comemorativo, esse ano uma coisa diferente. Vamos fazer um War temático. Eles já tinham tido experiência de War temático, que eles tinham feito um War Star Wars, que era uma licença que eles pegaram, mas o War Star Wars era o War, só que ao invés de ter os planetinhas, era um monte de bolinha e deu o nome dos planetas do War. Enfim, era meio uma coisa muito simples, né? Eles mesmos falavam assim, é o War temático, mas não é muito. Eles tinham essa autocrítica. E aí eles quiseram fazer o War romano. E a gente já tinha, enfim, a gente ganhou a confiança da diretoria da empresa, tanto que eles nos procuraram para fazer esse projeto. E aí o briefing era o seguinte, assim, olha, você tem que fazer um War temático, mas não pode ser diferente do War, tem que ser o War. O jogador de War tem que pegar a caixa desse jogo, abrir e jogar, sem ler as regras. As regras são as mesmas. O que você pode mudar? Bom, você precisa fazer um mapa do Império Romano, e aí você pode mudar a configuração dos continentes, porque você vai ter que ter áreas equivalentes aos continentes, você pode adaptar os objetivos em função disso, né? E olha que legal, a gente vai fazer miniaturas, porque é o War comemorativo. Bom, as miniaturas, para mim, não refrescaram nada, no caso do Romano. Mas aí foi um trabalho gostoso, porque a gente fez uma pesquisa bem legal sobre Império Romano, até definir qual mapa, porque Império Romano tem N mapas, né? O negócio... E quais são os critérios? A gente tentou ter um pouco de critério, enfim, estudou um pouquinho isso e tentou não fazer qualquer coisa. E ao não fazer qualquer coisa, a gente não conseguiu fazer o trabalho mais fácil para a gente, porque eles falam assim, se você quiser, pega o mapa do Império Romano e divide mais ou menos em áreas que correspondam aos continentes do War. Se você quiser fazer isso, pode fazer. Só que a gente não conseguiu fazer isso, porque a gente não conseguiu encontrar nenhuma tradução do que era o mapa do Império Romano que fizesse sentido, que eu pudesse realmente fazer esse trabalho mais fácil. E aí um War que nos inspirou bastante foi o War das Guerras Napoleônicas. Uhum. Porque ele tinha um mapa bem diferente, tinha outros continentes. Falei assim, poxa, se o cara fez isso aí, deu certo, dá para pensar em continentes diferentes, né? A questão do War ser para 3 ou 4 jogadores foi uma questão financeira. Eles falaram assim, olha, a gente vai fazer umas miniaturas caras, eu não vou conseguir fazer esse jogo para 6, eu vou ter que fazer para 4. O que foi muito bom, porque a partida do jogo ficou bem mais curta. Isso foi muito legal. E aí a gente pegou e criou, aí isso foi legal, a gente pegou e desenvolveu todos os continentes, né? Daí acabou, não estou mais preso. Aí eu me livrei do War. Eu não estou mais preso ao número de continentes do War, quantidade de territórios. Isso eles deram liberdade.
E a gente falou, bom, tá bom, então vamos fazer. A gente pegou o mapa lá, foi desenvolvendo, foi criando. Então é um War que tem mais continentes, né? Mais áreas. E foi bem legal. E aí isso nos rendeu um segundo trabalho para a Grow, que foi o War das Batalhas Mitológicas. Foi legal porque também, de novo, partiu da Grow. Eles falaram assim, olha, queremos fazer de novo o War das Batalhas Mitológicas, o tema é esse, eles já apareceram com o tema, beleza. A gente quer que você faça ele em 2 versões. Que você faça ele, que nem você fez no Romano, né? Que você, enfim, o jogador abre e joga. Mas a gente quer ter uma segunda versão, tem uma variante, alguma coisa que você possa fazer outras coisas, enfim, que tenha outras coisas para fazer no jogo. Eles mesmos falaram assim, pode ter dados poliédricos, pode ter outras coisas. Eles foram abrindo possibilidades de alguns outros materiais e outras coisas. E aí foi bem divertido, porque eu repeti o trabalho que eu já tinha feito no War Romano, né? Tudo que eu já tinha aprendido no balanceamento e equilíbrio dos continentes e tudo mais, eu apliquei, o que ficou bem mais fácil no meu trabalho, né? E aí foi legal que veio essa ideia de usar as miniaturas como elementos diferentes dentro do jogo, né? Então, no básico, você tem os papéis das miniaturas, que é multiplicador de exército, né? Mas na expansão tem essa brincadeira de você ter realmente uma força diferente, uma quantidade limitada de miniaturas, enfim, uma gestão legal. E aí as outras ideias foram surgindo, acho que meio naturalmente, assim, essa coisa essa coisa dos poderes. Eu acho que foi engraçado, que acho que meio que um mapa que acabou gerando, porque tinha esse mapa com as posições dos templos, né? Sim. Foi, pô, que legal, tem os templos, tem não sei o quê. Isso, às vezes, o próprio elemento do jogo que dá a ideia da mecânica, assim, pô, seria legal ter uma coisa assim. Enfim, foi ganhar poder, e aí esse poder eu uso para quê? Bom, invoca os deuses, né? A seu favor. Foi bem divertido essa parte do... E aí, depois de 5 anos, eles vieram de novo com mais um War. Eu falei assim, chega. Aquele War dos Vikings não fui eu que fiz, não. Teve outras pessoas que fizeram. Esses dois, eu tinha que perguntar para você. Eu tinha que perguntar, porque eu tenho um amigo meu, ele tem muitos jogos de tabuleiro em casa, mas esses dois são os 2 favoritos dele. Ele tem lá em cima. Eu falo com ele. Então eu falei, e ele nem sabe que eu tô falando com você hoje, mas ele vai ver a entrevista. Do Império Romano, eu recebi, assim, umas críticas muito boas. Um americano que acabou entrando em contato, eu fiquei amigo dele, e que ele era meio estudioso do War. E assim, ele tinha adquirido lá nos Estados Unidos um War do Império Romano, porque ele era meio colecionador de War e tudo mais. E ele escreveu, fiquei super lisonjeado, escreveu um artigo lá no BGG, falando super bem da nossa versão do War, que aquilo era, assim, tipo, só elogios para a versão do Império Romano, sendo que, na verdade, era, no fundo, é o War, mas de algum jeito, eu não sei, assim, a priori eu não saberia dizer, mas o fato é que, a posteriori, eu posso dizer que alguma coisa eu fiz certo naquele mapa que ficou um negócio bom. O que eu fiz, eu não sei. Então, Branca de Neve, 7 Anões, Gemstone Mining Game. Aí você... na verdade, apesar de ser um tema infantil, não é um jogo, propriamente um jogo infantil, né? Dá para jogar. Há controvérsias. Eu acho engraçado isso. Minha coleção sempre foi dividida assim, em jogos para jogar com as minhas filhas, jogos para jogar com meus amigos em casal e jogos para jogar com meus amigos cracudo, que tem que ser jogo pesado, né? E eu acho legal quando você vê os jogos para criança, não necessariamente são jogos. Os jogos são para criança, mas eles não são jogos rasos, né? O jogo infantil ele tem que ter um entendimento de regra fácil, mas por outro lado ele tem que prender o público mais difícil de todos, que é o público infantil. Sim. Né? Qual a diferença de desenhar um jogo para adultos e desenhar um jogo para crianças? Uma boa pergunta. Olha, eu acho assim, a diferença é exatamente isso que você acabou de falar. Com menos regras, você precisa entregar uma experiência legal, né? Às vezes é engraçado, essa coisa da elegância que às vezes a gente fala, né?
que no fundo é isso que eu vou fazer uma digressão, mas eu chego lá. que no fundo é isso que eu admiro e gosto, eu sou fãzão do Rainer Knizia, né? Quer dizer, essa coisa de você ter um conjunto de regras bastante simples, né? E que ao mesmo tempo isso entregue bastante profundidade. Então, a diferença de fazer um jogo mais complexo de um jogo para criança, acho que no fundo tá nessa questão de ser... Você é obrigado a ter elegância num jogo infantil. Sim. Você é obrigado a buscar essa elegância. No outro jogo você está mais livre para não necessariamente buscar essa elegância. Jogos infantis também, você tem algumas categorias, né? Você tem... Uma coisa é fazer um jogo infantil para 4 anos, 3 anos. Outra coisa é fazer um jogo infantil para 6, 7 anos. São dois públicos completamente diferentes e, no fundo, quando você fala com uma criança menor, você está falando assim, mais da sensação, mais do produto jogo, né? Tem um monte... Às vezes você fala assim, pô, mas isso é um jogo? A criança se diverte com coisas que a gente não entende direito, né? Quando você fala uma criança de 6 anos, aí você já tem uma coisa que um adulto já entende mais como jogo, né? No caso de uma criança de 4 anos, 3 anos, a tolerância dela à sorte, um adulto não tem essa tolerância, e a criança tem, né? Talvez ela tenha uma sabedoria que a vida a gente não tem tanto controle. Enfim, não sei o que é, mas é muito diferente. E eu não tenho muita experiência de desenhar coisas assim para crianças tão pequenas. O que vale aí são outras coisas. Não sei se eu entendo muito isso. Mas quando você fala de uma criança de 6 anos, 7 anos, eu acho que a característica é essa. Você é quase que obrigado a ser elegante, né? E buscar uma experiência de jogo que, enfim, o jogo tem que ser relativamente rápido, porque a criança não vai ter paciência para jogar partidas muito longas, né? Mas, invariavelmente, nessa idade, ela está jogando com um adulto. Então, você precisa fazer também uma coisa que não seja boba ou maçante para o adulto, né? Então, acho que esses são os desafios de fazer uma coisa para um público infantil. Mas, no caso do exemplo que você deu, do jogo da Branca de Neve, ele não é um jogo original, ele é o Quartz, né? Isso. E aí, o Quartz eu não fiz pensando num público infantil. Eu fiz pensando num público família, né? Talvez ele teria regra demais se eu pensasse num público infantil. Não sei, acho que a própria coisa de cartas com efeitos, isso já, por sua natureza, já é uma coisa que já exige uma explicação maior, existe um pouco de apropriação das regras por parte da criança para poder jogar. 8 anos, tranquilo, resolve, mas não sei se é um jogo para 6 anos. Mas o que aconteceu foi que a Passport, que é a editora americana do Quartz, né, teve esse contato da USOPOLY, né, querendo sublicenciar o jogo para colocar a licença dos 7 Anões. Uhum. E eles me consultaram, eu tive de acordo, e eles desenvolveram lá, eles que desenvolveram. E fizeram algumas coisas com as quais eu não estou de acordo, mas outras, tudo bem. Não, no fundo, a questão que eu mais chamei a atenção deles, até, porque eles falaram assim, o que você acha da gente fazer para 7 jogadores? Faz sentido, porque 7 anões, né? Tem que ser 7 jogadores, cada um é um anão. Eu falei assim, olha, eu acho que o jogo ele é longo para 5. Minha opinião pessoal. Para 7, eu acho que ele vai ficar muito longo. A gente trocou algumas ideias, pensou em algumas formas de reduzir e tudo mais. Eles falaram, diminui, faz um dia a menos, Eles pensaram em várias alternativas, mas eles fizeram um monte de testes lá, com o público-alvo deles, a equipe de desenvolvimento deles. E eles falaram assim, olha, quer saber? A gente está achando que está bom. O jogo está demorando 1 hora, que eu acho que é uma enormidade para um jogo, para esse jogo, mas eles estavam muito satisfeitos, né? Está demorando 1 hora, assim, assado. Tá bom, não vou ser eu que vou dizer não faz, né? Se você conhece seu público, você sabe para quem está vendendo, você já faz isso com um monte de outros jogos. O que você faz é isso, é pegar jogos e botar licença. Se você está testando e está achando que tá bom, tá bom.
Aí eles mudaram. Aí eles queriam tirar uma coisa, justamente porque o jogo era infantil, eles queriam tirar todas as cartas dos contra-ataques, né? As cartas roxas. Deixar só os ataques. Aí isso, eu e o editor falamos, não. Tem que manter essas cartas de contra-ataque, não sei o quê, onde já se viu tirar isso. Aí a gente negociou com eles para eles colocarem isso como variante. Então, o jogo, se você pegar a regra do jogo, na regra, ele não usa essas cartas, mas tá disponível na caixa para você incluir isso como variante. Por quê? Porque eles acharam, enfim, eu acho que é muito frustrante você sofrer um ataque e não poder contra-atacar, né? Mas eles achavam que para o público do jogo era uma coisa meio complicada e era uma coisa, enfim, tiveram análise deles lá que eles queriam cortar. A gente negociou para manter, embora não faz parte do jogo base. E eles incluíram um negócio legal também, que eu achei legal, que eles incluíram as encomendas da Branca de Neve. Que eles falam assim, o jogo chama Branca de Neve e os Sete Anões, mas não tem Branca de Neve aqui. Precisamos inventar uma coisa para representar a Branca de Neve. E aí eles mesmos bolaram isso, e foi engraçado, porque quando eles levantaram essa questão, o que eu achava, foi numa reunião, eu falei assim, olha, eu tenho certeza que vai funcionar, porque numa das versões, no desenvolvimento do jogo, eu passei por isso. Em algum momento, eu tinha esse elemento que eles estavam querendo incluir no jogo, eu já tinha passado por ele, e por algum motivo eu tinha limado do jogo, mas eu tinha certeza que ia funcionar. E, de fato, funcionou, e eles implementaram de um jeito legal, eu acho que... Agora, é engraçado, esse mesmo jogo saiu de novo com a licença de Sexta-feira 13. Nossa! É o mesmo jogo. Com a licença... Então, você fala assim, pô, um é infantil e o outro... Branca de Neve e Sexta-feira 13 são duas coisas absolutamente opostas, né? Se você pensar em termos de público infantil, né? Criança, né? E eles fizeram uma edição só, uma edição... Tipo, uma edição só que eles fizeram. Até anunciaram isso como uma edição só. E vendeu, que nem água, assim, vendeu rapidinho essa edição inteira. Não sei se eles vão fazer mais, mas é o mesmo jogo, engraçado. E aí isso eles fizeram a adaptação inteirinha sozinhos. E falando em tema, como é que a pessoa chega em corrida de elefantes? Corrida de elefantes? Chega por acaso. O jogo originalmente ele era uma corrida de mountain bike. O elefante ficou legal. Era uma corrida de mountain bike. E aí foi engraçado que o André e eu temos um amigo que é carioca, mora em São Paulo, e a gente tinha ido fazer um teste na casa dele de outra coisa, tinha que testar um jogo com os filhos dele, com ele. E depois do jogo, conversando e tudo mais, e aí a gente descobriu, a gente não sabia que ele era, assim, o hobby da vida dele é apostar em corrida de cavalo. Corrida de cavalo. Ele foi mostrar pra gente, a gente coleciona gibi, quadrinhos, né, jogos, ele tinha, sério, assim, imagina um cara que você conhece que tenha muito quadrinho. Ele tinha essa quantidade de folhetinhos do Jockey. Caraca. Não era folhetinhos, é tipo uns prospectos, é um negócio de ser de avaliação, de todos os páreos, quais são as. Enfim, Nossa! Não era um folhetinho, eram uns livretinhos, assim, né? Que deve ser publicado com alguma periodicidade. Ele tinha uma coleção inacreditável daquilo. E aí ele ficou falando dos bastidores, das corridas de cavalo, não sei o quê, do cara que... Enfim, o cara é um conhecedor sobre todo o universo de corrida de cavalo. Nossa! E a gente ficou com essa informação guardada, porque ele falou muito dos bastidores, falou muito do cara que, sabe, tipo, quando apresenta o cavalo, segura o cavalo, não deixa o cavalo, assim, desenvolver muito, para não mostrar que o cavalo dele tá bom, porque tem aquela voltinha que os cavalos dão antes, né? E os apostadores, eles um pouco se fiam um pouco no que eles estão vendo para, né? Enfim, foi contando um monte de história, um monte de coisa do universo das corridas de cavalo, todas as sacanagens, puta, que legal tudo isso, né? Enfim.
Algum tempo depois, a gente tá com o nosso jogo de corrida lá, que é o mountain bike, não sei o quê, e a gente tá se perguntando se o tema é esse mesmo, se o jogo tá legal, enfim, a gente não estava plenamente satisfeito, né? E a gente falou assim, pô, e se fosse... A gente lembrou pô, aquela conversa lá com o Jacques, não sei o quê, do universo do jockey. E se fosse corrida de cavalo? De corrida de cavalo para corrida de elefante, foi só mais um passo de interação, assim. Alguns quilos, né? Vamos, já que a gente foi viajando, chegou nos elefantes, e aí pensou, bom, aí dá para fazer um monte de maluquice, né? Dá para ter gente que anda no meio da rua, na Índia, né? Acontece tudo. Aí tem as vacas. Aí o jogo mudou, né? Era um jogo que era uma corridinha simples de bicicleta, que tinha um mecanismo lá de movimentar as bicicletas, que a gente gostava, mas não tinha outras coisas. Aí o jogo cresceu, né? Sheriff of Nottingham. Tom Vassell adora o jogo, né? Eu lembro muito bem a primeira review que vi dele, né? Lá no canal dele. E ele falou assim: definitely goes on my shelf. Acho que foi isso que ele falou na época, né? One of my favorite games stays here. Falou. Não com esse sotaque, né? Mas foi o processo. Como foi o processo de criar esse jogo e ficar conhecido pelo mundo, né? Porque aquele negócio de Muamba, tem um jogo anterior que você fez, né? Que eu acho que tem um nome alemão ou é holandês, não lembro. Que você tem que passar na fronteira. Você tá carregando o quê? Que é muito. Cara, esse jogo é muito bom. É muito legal. Foi o primeiro jogo que eu conheci seu, né? Esse é um jogo que teve várias encarnações, né? Foi o segundo jogo que eu conheci seu, foi o segundo. Tá. Tem o Robin Hood, eu acho. Ele teve várias encarnações. Teve um momento, você falou, o Lepé que falou, né? Assim, depois que você fez isso, resolveu fazer jogo pra gente grande, né? Mas aconteceu um pouco isso. A gente, ao mesmo tempo que fazia jogos para as editoras no Brasil, para Grow, para Estrela, para Estrela a gente não tinha feito, para Grow e para Toyster, fundamentalmente para as duas, a gente começou a criar um monte de jogos e a gente começou a ficar frustrado porque a gente levava os jogos para eles, ideias nossas, e ninguém se interessava, eles não queriam publicar. Em contrapartida, eles vinham com encomendas, assim, tem um tema tal, você não quer fazer o jogo, tem um personagem tal. A gente ia fazendo as encomendas que eles faziam, mas a gente tinha uma frustração de não estar conseguindo publicar nenhuma coisa autoral, nada que a gente faça assim, esse é o jogo que eu acho legal e estou trazendo aqui para você. Eles davam preferência para outros autores com quem eles conversavam, enfim, essa nossa insatisfação nos fez falar assim, quer saber? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer um jogo para fora. Vamos fazer um jogo que a gente não vai nem levar para ninguém, não vai nem mostrar para ninguém aqui. A gente vai fazer um jogo que porque a gente também tinha uma coisa crítica para nós, que a gente fazia assim, se eu quero fazer um jogo para Grow, não adianta eu querer fazer o jogo que seria o mais bacana, o mais sofisticado, porque aí a Grow não vai fazer mesmo. Eu tentava identificar quais eram os temas que eles estavam procurando, eu tentava identificar o que eram as possibilidades, né, um jogo mais educativo, um jogo, enfim, coisas mais... E a gente acabava fazendo coisas um pouco mais simples para oferecer para eles, né? Até porque enfim, para um jogo autoral no Brasil, naquele momento, o espaço era muito pequeno. E aí a gente resolveu fazer isso. Falei assim, fazer um jogo que eu nem vou mostrar para eles, vai ser um jogo que eu vou fazer para mim, que é para fora, que é bacana, que é não sei o quê, que é um jogo que eu vou ficar contente de eu jogar. Surgiu essa ideia, do jeito que eu contei lá, enfim, dessa coisa da situação da alfândega e tudo mais. E a gente desenvolveu tudo isso, e terminou de desenvolver, foi um trabalho longo, assim, o jogo teve várias versões, muitas idas e vindas e tudo mais. E no momento que a gente achou que estava pronto, montou toda uma regra em inglês, fez um teste de leitura de regra, tipo assim, como é que eu vou fazer? Vou mandar o jogo em inglês para o cara, eu não vou estar lá, não é essa, porque na Grow eu ia até São Bernardo, marcava a reunião e apresentava o jogo. E, enfim, teve uma oportunidade de mandar o jogo para a Alemanha. Na verdade, a gente entrou em contato com vários editores, né? Alguns pediram, outros não pediram protótipo, regra, tudo mais, mas a coisa meio não foi andando como a gente esperava.
né? Aí tinha um cara que era chamado Robert, esqueci o sobrenome dele, um alemão, comissário de bordo da Lufthansa, gamer, que conhecia todos os gamers de São Paulo, os gamers da época estou falando da época da festa do peão de tabuleiro, né? E ele era o fornecedor dos gamers de São Paulo, de vários gamers. Ele vinha e trazia. Ele vinha para o Brasil toda semana. Era o Grabber da época, né? Hã? Era o Grabber da época, aquele programa. Não, o cara. E ele trazia os jogos. E aí ele justo ele estava no Brasil, num dia que a gente ia montar um playtest com o Gibrim, Maurício Gibrim veio no playtest, e veio o Ricardo Cristi também. E aí o cara perguntaram: posso trazer o alemão? Pode, traz o cara aí, vem testar, legal, melhor, né? Testar com o público-alvo, né? Aí ele gostou do jogo e ele se ofereceu para levar o jogo para a Alemanha, porque ele falou assim: eu sou testador da Hansen Gluck, eu posso levar para os caras lá, se vocês quiserem eu mostro. Por favor, né? A gente deixou o protótipo, ele levou na Hansen Gluck e enfim, o feedback que a gente teve foi assim: teve gente que gostou, teve gente que não gostou, a gente não vai publicar. que é o feedback que sempre se recebe. Mas o fato é que o André entrou em contato com a Cosmos. E o cara da Cosmos estava na dúvida se ele queria ou não queria. Quando ele soube que tinha um protótipo na Alemanha, que era fácil ele pegar esse protótipo, aí ele se animou, falou assim: me manda o protótipo. Alguns anos depois o André ficou sabendo que ele estava. A dúvida dele é que ele falou assim: puta, vou pegar um protótipo do Brasil. Se eu não gostar, vou ter que mandar de volta para o Brasil. Puta encrenca, não sei o quê. Pô, esse era o. Ele já tinha lido a regra e tudo mais, ele estava tomando a decisão dele em cima desse aspecto, né? Bom, tá bom. Tivemos a sorte de ter um protótipo na Alemanha, o cara recebeu. Ele recebeu, e para nossa surpresa, assim, tipo, 2 meses depois ele manda uma mensagem e fala assim: olha, a gente gostaria de assinar com você uma opção de reserva do jogo. Eu te pago um sinal. Boa. E você não mostra para mais ninguém por 1 ano. Tá bom. Eu aceito. Me paga um sinal, não mostro para mais ninguém por 1 ano. Também não tinha nem para quem mostrar. Tá bom. Tudo bem. E aí, uns 2 meses depois, ele falou assim: a gente começou a cobrar, porque ele não tinha pagado o sinal, né? Aí ele estava cobrando uns 2 meses depois. E o cara falou assim: desculpa, eu não paguei porque a gente está mudando de ideia. A gente vai publicar o jogo, eu já vou te pagar o adiantamento. Mas aí é outro contrato, não sei o quê, tem que fazer um outro contrato. Porra, meu. Aí eu falei assim: o cara que estava querendo reservar e de repente mudou, sei lá, a gente não sabe como é que são essas coisas, né? Enfim, mas o fato é que publicou na Alemanha, e ele entrou na lista de recomendados dos jogos do ano daquele ano, né? Acho que foi 2006. Isso, 2006. 2006. Ele entrou na lista de recomendados e assim, foi engraçado, porque depois que ele foi publicado, o André esteve na Alemanha. E aí que o André ouviu essas conversas. Aí que o André ficou sabendo dessas coisas, que o cara quase não pega o jogo porque ele não estava querendo ter que mandar de volta para o Brasil se não quisesse, essas coisas mais. E aí o cara falou assim: olha, ele foi recomendado, mas eu estava apostando que esse jogo ia entrar na seleção. O outro jogo, que era o do Heider Nizia, que é o Blue Moon City, ele achava que o Blue Moon City ia ser só recomendado, esse era o palpite dele, editor lá da Cosmos, né? E que o Heart Under Grenze é que ia entrar na final, né? Bom, não foi, paciência. Mas foi muito bom, quer dizer, um jogo que, puta, o fato de entrar na lista de recomendados, o fato de ser publicado por uma empresa importante como a Cosmos, assim, qualquer editor grande da Alemanha conhece o jogo. Todo mundo que eu conversei até hoje conhece o jogo. É bem legal isso, e é muito, muito gratificante, enfim, é um feedback muito legal. O jogo terminou, e aí teve uma segunda encarnação, que foi o Robin Hood, a Galápagos pré-Davi Prete, né? 2011, 2012, 2011, uma coisa assim. Acho que sim. Essa foi uma edição só brasileira, né? Mas essa edição chegou na verdade, as 2 edições chegaram no Tom Wasser.
A Cosmos mandou o Heart and the Guns para o Tom Vassell, e o Robin Hood também, ele pegou, de algum jeito, ele chegou para ele a edição. E aí ele estava com esse projeto pessoal dele de desenvolver uma linha de jogos com a chancela dele, né, com a chancela do Dice Tower, que é a Dice Tower Essentials. Ele tinha com a Arcane Wonders, que era o produtor, né, o editor parceiro para essa linha, né, para esse investimento dele. Eu acho que é um jogo que estava predestinado, assim, porque ele escolheu como primeiro jogo dessa linha da Star Wars Essential. Ele entrou em contato, na verdade ele entrou em contato com a Galápagos, porque ele achava que a Galápagos tinha licença mundial, porque ele tinha o Robin Hood em mãos, né? Mas a gente tinha assinado só Brasil com a Galápagos, e a licença mundial era a minha e do André. E aí, então, a gente acabou entrando em contato com a Arcane Wonders, e o resto foi o que aconteceu. Mas, assim, o jogo, é lógico que o jogo tem os seus méritos, né? Porque, enfim, ele não escolheu, podendo escolher entre... Eu não vou dizer que ele podia escolher qualquer jogo, porque não são todos os jogos que estão disponíveis, mas entre muitas opções que certamente ele teria, esse foi um jogo que ele escolheu. E fez um bruto sucesso nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né? Realmente é o meu jogo de maior sucesso, e é o meu jogo pelo qual eu sou mais conhecido. É engraçado que no Brasil, nem tanto. No Brasil, eu sou mais conhecido pelo Quartz. Mas fora do Brasil, o autor do Xerife de Nottingham, todo mundo conhece. Né? Realmente, nos Estados Unidos, em vários outros países, abre um monte de portas. Você ainda tem tempo para ser jogador de board game, ou você é só criador de jogos de tabuleiros? Não, jogar é o mais gostoso. criar tem momentos de grande prazer, mas tem momentos de grande angústia. Jogar é só alegria. Jogar eu acho importante. Eu tenho um grupo de jogos. Antes da pandemia, eu tinha 2 grupos de jogos com quem eu me reunia semanalmente, um grupo bem heavy de terças à noite, e o outro grupo de sexta de tarde, também um grupo aí já um pouco mais de pesquisa, enfim, um grupo que o pessoal é autor mesmo. Esse grupo de terça é grupo de jogadores, mas ninguém é autor, ninguém é nada. E jogar em família, eu gosto muito de jogar em casa com a Silvia, com as crianças, e agora durante a pandemia tem sido o meu grupo de jogos. Enquanto eles têm aula, fica um pouco mais prejudicado, fica restrito ao fim de semana, mas nos períodos de férias é maravilhoso, que eu jogo todo dia. Muito bom. E aproveitando isso, qual é o tipo de jogo que você curte mais? Assim, você já falou que gosta de Euro Heavy, né? Coisa assim. Qual é o tipo de jogo que você curte mais? E o que você anda jogando ultimamente? O grupo Heavy estava ficando heavy demais para o meu gosto. Até um projeto Gaia eu estava indo bem. Aí começou Lisboa, umas coisas mais pesadas, eu comecei a patinar um pouco. Uhum. Mas assim, o que eu gosto de jogar? Assim, o projeto Gaia, eu acho que é uma boa referência assim, de um jogo legal. Terraforming Mars, enfim, são jogos pesados, enfim, não são jogos mas não são extremamente pesados. Esses 18xx, essas coisas eu não me meto, não, porque não tenho capacidade para isso. E eu gosto de jogar jogos família, assim. Sabe, vencedor do Spiel? Sim. Eu gosto de jogar vencedor do Spiel. Eu gosto. Outro dia, até mesmo agora, no carnaval, tirei lá da prateleira o Zoloreto para jogar. Acho que meus filhos nunca tinham jogado o Zoloreto. A gente ficou jogando várias partidas. Todo mundo aqui em casa curtiu. Que no fundo são jogos que o pessoal aqui em casa curte, né? Eu gosto de jogar jogos de vaza. Uma coisa também, que tem tanto jogo sendo lançado, a gente acaba... demora a aprender a regra. Começou. Aí daqui a pouco você joga uma vez, agora tem outro jogo. Aí outro. Você não consegue. Difícil. E às vezes é até difícil de julgar se você gosta ou não do jogo, porque eu acho que para você decidir se gosta ou não do jogo, você tem que jogar ele pelo menos 3 vezes, né? Sim.
Então, acaba que, pô, a gente deixa, quando a gente tem um grupo muito... Eu jogava com o Gru, na casa do Gru, toda semana. Sim. E lá a vibe era bem essa, conhecer jogos novos. Eu sei que foram anos fazendo isso. E eu sei que eu conheci muito jogo, mas por outro lado eu deixei de me aprofundar em jogos que teriam me trazido prazer, né, que eu não tive a chance de revisitar. Né? Durante a pandemia, algumas pessoas apelaram para os aplicativos para jogar pelo Tabletop, pelo Board Game Arena. Você chegou a ter essa experiência, jogar por essas... Não me adapto, viu? Não... Eu tentei. Eu não consigo. Eu sou o único. Eu tentei. Não, eu tentei bastante. Eu vou te falar. Eu nunca me adaptei, assim. Não ia muito. Antes do Board Game Arena tinha um outro lugar, Brett Bosch Spiel, enfim, tinha um site alemão que o pessoal jogava. Aí quando lançaram o iPad, eu falei, opa, minha esperança. Eu comprei um iPad para jogar. Baixei um monte de jogo. Não consegui, não jogava. Porque no telefone eu nem tento, né? É pequeno demais. Então no telefone eu nem tento. Para jogar jogo tabuleiro, né? Uhum. Aí eu comprei o iPad por causa disso. Aí não rolou, né? Aí tá, essas coisas, Steam, Board Game Arena, não sei o quê, eu nem tento. O que eu tenho jogado, e aí por obrigação, né? Mas realmente não gosto, é o negócio do tabletop. Eu até aprendi a carregar jogo no tabletop, porque senão o editor não ia ler. O editor falou assim, ó, pensei que você ia me mandar um link. Falei, não, eu tenho um anexo aqui. A regra em anexo. Não, pensei que você ia me mandar um link. Aí eu falei, tá bom, eu vou aprender e vou carregar. Para o cara ver, senão o cara não ia ver. Mas é meio na base da obrigação. Aplicativos nos jogos de tabuleiro. Você acha que estragam a experiência, estragam a imersão? Você acha que são só uma ferramenta? Como é que você vê isso? Eu acho que isso é uma coisa boa. Eu acho que é uma ferramenta e uma ferramenta boa. Mas eu acho que a questão é conseguir explorar ela da maneira legal, né? Às vezes eu penso na coisa do aplicativo e eu penso um pouco na questão do desenvolvimento da animação digital, né? No começo, a animação digital ela era quase um show, né? Enfim, era mais uma demonstração de capacidade técnica do que, de fato, uma utilização de uma linguagem, né? E depois, com o tempo, isso acabou sendo uma linguagem que a pessoa acabou se apropriando, né? Então, e liga com isso uma outra coisa que eu ouvi recentemente, que era sobre livros digitais, né? Hoje o livro digital, na verdade, ele é uma transposição do livro para o meio digital. Ele não está te oferecendo nada novo, ele não está te oferecendo uma nova experiência de leitura ou uma experiência. Então, eu acho que para o jogo tabuleiro vale um pouco isso que eu ouvi sobre, enfim, um cara falando numa entrevista sobre livros digitais. É uma ferramenta super boa, super poderosa, mas que eu acho que ainda está nesse nível, ou do show, daquela animação 3D, olha que é possível fazer, olha que coisa incrível, e está um pouco meio nessa coisa ou nessa coisa do livro digital, que você tem nada mais do que o jogo transposto para uma mídia digital. Mas eu acho que em algum momento, alguém muito criativo vai conseguir reler tudo isso e criar a partir disso, né? Eu acho que vai ser muito legal no momento em que conseguirem fazer isso. Hoje eu não acho que ainda não tenho uma experiência desse tipo. Entendi. Bem sucedida, né? Mas eu acho que vai ter o Toy Story do jogo tabuleiro, sabe?
vai contar uma história, realmente, sabe, vai contar uma história, ele não vai fazer uma pirotecnia, assim, sabe? Sim. Planos para o futuro, próximos projetos, porque assim, sabe o que eu sonhei outro dia? Imagina um mundo onde os animais, tá, eles meio que tomaram o lugar da gente, né? E ocupam agora, assim, o negócio da cadeia, né? Imagina, já teve alguma ideia assim onde não é 1984, mas seria uma ditadura de animais, onde as pessoas não são gratas, assim. Não grata. Eu tava. Pô, tô ruim, hein? Tô ruim. Demais. Nossa, como eu tô mal, cara. Demorei para ligar. A gente se conheceu num momento em que eu acho que saiu o Matrioshka, né? O Rodrigo, a gente se conheceu no Rio. O Matrioshka tinha acabado de sair e eu tinha um monte de jogos, eu estava super animado, levando jogos para fora e tudo mais. Um momento bastante promissor. Mas o fato é que era um momento promissor que no final não rendeu em nada, porque depois do Matrioshka foi meu último jogo publicado. Para não dizer que foi o último, depois do Matrioshka saiu a Branca de Neve, que a gente comentou, e o Sexta-feira 13, que no final, jogos nos quais eu não trabalhei muito. E, enfim, teve também os desdobramentos do Xerife de Nottingham, saiu a expansão do Xerife de Nottingham, algumas coisinhas saíram, mas coisas novas em que eu estivesse trabalhando, não saíram muitas coisas, não. E isso me fez, assim, voltar os olhos um pouco para o mercado brasileiro. Já há alguns anos que eu tenho olhado com mais carinho para o mercado brasileiro por dois motivos. Por um lado, primeiro, porque o mercado brasileiro foi se desenvolvendo, tem todos esses editores, enfim, tem a DOF, tem todos os eventos, tudo que foi acontecendo até a pandemia nos paralisar. Mas continua acontecendo bastante coisa. E o mercado de fora foi ficando difícil, competitivo, em função, enfim, dentro do que a gente conversou hoje, já passou por isso. Então comecei a mostrar, comecei a entrar em contato com vários editores. Então, um contato com o Diego da Dijon, né, que além de tudo é amigo, e ele testa meus jogos, eu testo os jogos dele, a gente participa de grupo de playtest junto. E era um jogo que eu estava desenvolvendo, do qual ele participou. É um jogo de draft, tem um draft bem diferente, bem legal. Que você, na verdade, você não vai draftar cartas só para você, você drafta cartas para você, mas você drafta cartas para os seus adversários também. Enfim, isso gera um monte de situações. Tem esse cenário maluco que foi o Diego que desenvolveu, na verdade, ele que todo o tema foi ele que desenvolveu e sugeriu bastante coisa. E ele, enfim, falou, puta, esse jogo, se você quiser, eu gostaria de publicar, se você me der a possibilidade. E, pô, enfim, eu gosto muito dele, eu acho muito legal o trabalho dele, e é um jogo que assim, é um raro jogo que eu não mostrei para ninguém, que assim, só o Diego que viu o jogo, não submeti para nenhuma empresa, só o Diego tinha visto, e foi muito legal, porque depois que ele assumiu que ele ia publicar o jogo, ele começou a trabalhar bastante em cima do jogo, ele já conhecia bem o jogo, já tinha participado de vários playtests, mas aí ele começou a trabalhar um pouco mais e foi criando novas ideias, e aí o jogo deu um up legal também. Foi bem legal a participação dele do jogo, assim como editor no jogo, foi muito bacana. Esse jogo deve sair, acho que esse ano, eu tenho esperança que saia esse ano. Eu tenho, na minha conta, são 7 jogos que eu tenho para sair, que eu esperava que algum deles tivesse saído no ano passado, mas, enfim, acho que a pandemia toda atrapalhou. Mas um já está saindo agora, que é o Dog's Day, na Geeks and Orcs, com o Renato, enfim, que tem a participação da Taipan Studio lá, que desenvolveu todo o produto, enfim, eles fizeram todo o development do produto. Enfim, é um jogo de double guessing, né, que você tem, todo mundo joga uma carta ao mesmo tempo, todo mundo baixa uma carta, revela ao mesmo tempo, e aí todo mundo se joga, metade se joga no chão, outra metade arranca os cabelos, porque nunca dá certo aquilo que você esperava que fosse dar com a sua carta, né?
Mas Double Guessing é um negócio que eu tenho gostado. Engraçado que eu fiz esse jogo e tenho outros. É um mecanismo que, por algum motivo, eu fui tendo ideias, assim, e eu estou trabalhando. Eu comentei que estava fazendo alguns jogos novos. Um desses jogos novos brinca com essa coisa do Double Guessing, tem essa coisa do Double Guessing. Aí tem o que a gente falou já, o Elefante Rally, é o terceiro, que a Conclave já anunciou várias vezes. Quarto, aí depois, na linha do Quartz, tem várias coisas novas para sair. Tem o Quartz Kids, que foi curioso, porque a gente falou de jogos infantis e tudo mais, aí é uma versão Kids mesmo do Quartz, é uma simplificação para crianças pequenas, para crianças a partir de 5 anos, acho que 5 anos já joga bem. Junto com esse, então esse é o quarto. O quinto jogo, junto com esse, é o Quartzo de Dados, que aí foi uma ideia do Luiz, que ele falou assim, eu tive uma ideia para um Quartzo de Dados, assim, assim, assado, mais ou menos na mesma época que a gente estava conversando sobre o Kids, né? E aí eu falei, pô, posso entrar junto? Posso fazer junto com você? Ah, pode, claro, não sei o quê. Aí a gente continuou desenvolvendo isso, ficou bem legal. Aí uma versão, uma adaptação do Quartz para dados. O sexto é na linha Quartz também, no universo do Quartz, que é um jogo chamado Lapidários, que já mostraram, a Grok já mostrou imagem, está super bonito em termos de ilustração, enfim, eles mandam super bem, o Luiz manda muito bem. É um jogo de leilões, né? E é um jogo cronologicamente posterior ao Quartz. Os anões foram lá nas minas, pegaram todos os cristais, aqueles cristais valiosos, os instáveis eles jogaram fora, mas os valiosos eles resolveram fazer joias com eles, né? E aí você, na verdade, é um joalheiro que está tentando pegar as encomendas dos anões com as joias mais valiosas e atender os anões mais importantes da cidade. O sétimo é um jogo pela Buró, né? Que é a antiga Redbox, né? Hoje é a Buró. Sim. E já estão trabalhando nas ilustrações. Enfim, é um jogo com controle de área. O tema é Chicago, década de 20. Contrabandistas de bebida e tudo mais, e lutando pelo domínio da cidade. E tem uma dinâmica bem legal, que ele junta personagens com controle de área. Então você tem uma coisa de escolha de personagens, rapaz, e misturado com controle de área, que ficou bem interessante. Quando é que ele sai? Você tem ideia? Eu espero que logo. Rapaz, que máquina de fazer jogos, meu Deus. E tem mais um, esse eu não sei se eu posso falar, esse é um oitavo jogo, mas esse eu não posso falar, mas já está assinado, esse vai sair, esse é capaz de sair até antes dos outros. Pois é, a gente tem uma série de jogos que cabem no bolso. Opa. Que são jogos que cabem no bolso porque eles são baratos, ou cabem no bolso porque são pequenos, você pode levar para qualquer lugar. Que 3 jogos você levaria no bolso? Bom, o primeiro que eu levaria no bolso, que assim, dos jogos pequenos de cartas, eu acho que é uma obra de arte, assim, do meu ponto de vista, que é o Coloreto. Coloreto é um jogo que eu adoro, embora eu não jogue tanto quanto eu deveria ou gostaria, mas, assim, como jogo, como concepção de jogo, para mim é um jogo brilhante, assim. Enfim, mas ele é um jogo de cartas, cabe no bolso, e ele é um jogo barato, cabe no bolso. Um outro jogo que é muito legal, e, eu joguei muito durante a pandemia, e antes da pandemia, e todo mundo que eu mostro adora o jogo. Agora é uma pena que não são dicas que estão acessíveis para o público brasileiro. Chama Belhat. É um jogo que ele ganhou um concurso de jogos de cartas fora do Brasil, que ele é muito legal, a ideia do jogo é muito legal, que você, enfim, tem que... Uma parte dos jogadores são curadores, outra parte dos jogadores são artistas, os artistas, os curadores, eles têm que encomendar uma quantidade de obras, segundo uns critérios, tem umas cartas que você abre, que elas vão ser os guias, né, e essas cartas são... as cartas todas têm objetos figurativos, né? Cada carta tem um objeto só. E aí os artistas eles têm que mandar cartas que de alguma maneira se associem aos objetos que são os guias, só que entram umas cartas a mais no meio e depois os curadores eles precisam separar o joio do trigo e isso dá muita discussão e muita coisa subjetiva e muita coisa, enfim, é muito engraçado. Todas as pessoas para quem eu mostrei realmente curtiram muito. É um joguinho de cartas, tem uma caixinha pequena,
O Lepê, talvez em Portugal, encontre ele com mais facilidade. Depois você vai ter que procurar aí no BGG e botar um serviço aí no final. Achou? Achei. Ele tem um. Tipo, parece um ratinho ou uma vaquinha desenhada. Um ratinho, é um rato. Um ratinho. Ben Laden. Tá assim. Ele ganhou o prêmio à la carte, eu acho que chama, que é um prêmio de jogos de cartas. Quem me apresentou esse jogo foi o Romir Paulino. Sim. Do. Mogel. Michael Loth, ou Michael Loth, eu não sei falar alemão, eu estudei 5 anos de alemão, nunca mais falei, então esqueci. O Romir fala alemão, que eu sei. O Romir sim. Agora o terceiro jogo caiba no bolso. Bom, eu dei 2 dicas que não difícil acesso. Eu vou dar uma terceira dica que essa vai ser mais fácil o acesso. Se não couber no bolso, cabe na bolsa, porque não é tão pequeno assim. Mas é o Cartógrafos, do queridíssimo Jordi. Super merecido o prêmio, super merecida a distinção. É um jogo muito bacana. Enfim, não é um jogo caro. E é um jogo, embora ele tenha entrado lá na seleção que tem a finalista do Kenner, que seria um jogo mais gamer, eu acho que ele é um jogo extremamente acessível. Enfim, eu acho que ele deveria ter entrado na outra lista, na lista do Spiel mesmo, porque é um jogo muito bacana. Enfim, nessa linha dos flip and write, né? Sim. Mas com essa coisa da interação entre os jogadores e essa coisa dos poliminos, como é que chama esse negócio? As figuras poliôminos, né? Enfim, não sei, esqueci, fugiu o nome certinho do negócio. Se não cabe no bolso, com certeza cabe na bolsa. Fácil de levar para qualquer lugar, tranquilo. Que jogo você gostaria de ter criado? Putz, essa é boa. Que jogo eu gostaria de ter criado? Olha, o Coloreto como eu falei, assim, é um jogo, do meu ponto de vista, é uma obra de arte, assim, é um jogo sensacional, porque a simplicidade que ele tem e as possibilidades que aparecem no jogo, esse é um que eu ficaria bem contente se eu tivesse tido essa ideia, assim. Olha, um jogo que eu achei muito legal, assim, que talvez eu gostaria de ter criado, assim, o Só Uma. Cara, olha só, Sérgio, olha, eu sei que se na verdade fôssemos falar tudo sobre Sérgio Halaban, faríamos uma minissérie, tá, em 12 capítulos pelo menos, porque é muita coisa para contar. Nossa, você resumiu. Vocês precisavam me cortar. Quando eu começo a falar, eu não paro. Eu vou me entusiasmando. Cara, sensacional. Ó. Meu promito. A gente começa a escutar, não para. Muito bom. Sensacional. Que bom. Sérgio, Lepê e eu gostaríamos muitíssimo de agradecer ter aceitado o convite. É uma honra aqui para nós. E a galera que está assistindo também. A galera vai conhecer mais ainda do grande Sérgio Halaban. Cara, obrigado. A gente que joga hoje em dia, né? A gente deve muito a quem começou quando era tudo mato, né? Que a galera que criou o jogo quando a coisa era difícil, quando o mercado ainda era incipiente e que manteve a galera querendo jogar, sabe? Então, pô, a gente te agradece do fundo do coração por ter mantido a chama viva aqui no Brasil, né? Bom, obrigado a vocês, foi um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Enfim, às vezes tem coisas que nem eu mesmo lembrava e vai aparecendo na conversa e é legal acabar lembrando, repassando, enfim, por tantas coisas que a gente vai, enfim, contando e tudo mais e vai repassando. Muitas memórias gostosas e enfim, espero que o pessoal curta, assista e
tire disso alguma coisa boa, aproveite. Se não tirar nada de bom do que eu falei, pelo menos jogue. Isso com certeza vai ser bom. Jogar, vou te falar, é um grande remédio. É uma coisa boa, é uma coisa muito boa. Se inscreva no canal, ative o sininho se você ainda não for inscrito, tá? E acompanhe. Dá uma olhada nesse bate-papo aqui. E um abraço a todos. Agora eu vou